tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, então é mais uma vez um dia de estudo bíblico das cartas do Novo Testamento. E hoje a nossa pergunta, que vai motivar esse estudo, é a pergunta clássica sobre a salvação, que muitas vezes aparece nos meios religiosos. Afinal de contas, a salvação é pela fé ou é pelas obras? Essa é a pergunta que a gente vai fazer aqui. Mas antes, claro, da gente adentrar esse universo da carta de Tiago, que será a carta analisada, se você é novo ou nova aqui no canal, aproveita para se inscrever, dê o like se você estiver gostando do vídeo e compartilhe o conteúdo. O canal cresce com a sua ajuda e isso é muito importante. Bom, a primeira questão para a gente apresentar aqui é uma pergunta se essa carta de Tiago ela é de fato um escrito cristão ou um escrito judaico. E por que a gente pode perguntar isso? Porque o nome de Jesus e a referência à sua obra redentora não se encontram presentes nessa carta. Na verdade, o nome de Jesus aparece apenas em 2 versículos, que você está vendo projetado na sua tela, o capítulo 1, versículo 1, e o capítulo 2, versículo 1, que são muito mais saudações do que qualquer afirmação de conteúdo teológico. Então perceba que se você tirar esses 2 versículos da carta, a carta não modifica basicamente em nada. Isso levou alguns comentaristas do Novo Testamento a imaginarem que essa carta de Tiago seria um escrito judaico. Os que pensam assim, imaginam que o nome Tiago, que vem do grego Jacobos, na verdade seria uma referência a Jacob, que seria Jacó. Então a carta seria um escrito de sabedoria destinado às 12 tribos de Israel. Mas hoje pouquíssimos autores pensam dessa forma, porque nós não apenas encontramos textos cristãos com aparência de textos judaicos, mas também é possível perceber na própria carta de Tiago, sim, elementos vinculados à pregação de Jesus e do seu reino. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, em relação à data e à autoria dessa carta, essas 2 questões estão bem relacionadas. Então, se a gente adota um autor específico para essa carta, forçosamente vai ter uma data vinculada a esse autor, e se a gente adota outro autor, vai ter uma outra data. Então aqui vale pensar nas 4 possibilidades que temos de autoria dessa carta para então pensar na data. Bom, a carta de Tiago. Mas quem é esse Tiago? No Novo Testamento nós temos 3 Tiagos que são apresentados. O primeiro deles é o Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, que aparece lá no texto de Marcos 1,19. Mas é praticamente impossível que esse Tiago tenha sido o autor da carta, porque ele morreu martirizado no ano 44 d.C., conforme inclusive o livro de Atos revela. Ele morreu martirizado nas mãos de Herodes. Um outro Tiago é o Tiago, filho de Alfeu, que aparece lá em Marcos 3,18. Mas também é bastante improvável que seja esse Tiago, porque ele praticamente desaparece no Novo Testamento, quase não se fala dele, então dificilmente seria sido esse o autor. Há uma terceira opção, o terceiro Tiago, que é o Tiago, irmão do Senhor, que aparece lá em Marcos 6,3. E para a tradição cristã, esse Tiago, sim, seria o autor da carta. Afinal de contas, ele é um personagem importantíssimo no Novo Testamento, na Igreja Cristã Primitiva. Vai lembrar que vem dele uma grande contribuição para o primeiro concílio de Jerusalém, primeiro concílio da igreja, que acontece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Então, esse personagem, esse Tiago, realmente tem muito a seu favor para ser apresentado como autor da carta. Porém, há problemas. Esse Tiago foi martirizado no ano 62 d.C. Então, a carta de Tiago seria colocada numa data muito próxima do apóstolo Paulo. E seria estranho, a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho, porque parece que os temas são muito contraditórios. Parece que Tiago está atacando Paulo e vice-versa. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas em função disso, dessa data muito antiga vinculada a esse Tiago, irmão de Jesus, e também devido ao grego que essa carta apresenta, porque a carta de Tiago tem um dos melhores gregos do Novo Testamento, superior até o grego de Lucas. Então a pergunta é, será que o irmão de Jesus teria condições de escrever um grego de forma tão bem feita, com uma retórica tão elaborada? Diante disso surgiu uma outra possibilidade, que é a alternativa que mais se adequa à própria carta, que a maior parte dos exegetas também segue, que é a seguinte. Quem escreveu essa carta teria sido um judeu cristão de formação grega e que escreveu por volta do ano 80 a 100 d.C. e que atribuiu essa carta ao nome de Tiago, irmão do Senhor, como uma espécie de homenagem, como era comum naquele tempo. A gente tem, por exemplo, vários textos que são supostamente paulinos, mas não são de Paulo, são chamados deuteropaulinos. Enfim, essa é uma possibilidade. Mas nesse sentido, a data dessa carta, então, não é mais próxima de Paulo, e sim lá por volta do 80 a 100 d.C.
E isso explicaria uma outra questão. Porque realmente parece, olhando assim à primeira vista, que essa carta de Tiago foi escrita para atacar a teologia de Paulo. Porque são afirmações contraditórias que são apresentadas nessas duas cartas. Por exemplo, em Tiago 2,14, se afirma o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Bom, o texto de Romanos 3,28 afirma o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E não só isso, se a gente faz uma comparação, por exemplo, da figura de Abraão, como ela é citada na carta de Tiago e como ela é citada por Paulo na carta de Romanos e também na carta aos Gálatas, a gente tem uma contradição ambulante aqui, porque realmente parece que são duas leituras autoexcludentes apresentadas sobre a questão da salvação. Para Paulo, a salvação é por fé e Abraão foi justificado pela fé, mas para Tiago, a salvação é pelas obras, que Abraão teria sido justificado pelas obras. Mas isso tudo, na verdade, é uma ilusão, porque a carta de Tiago não foi escrita para atacar a teologia de Paulo ou vice-versa. Nós não temos aqui uma contradição nesses termos. E a gente pode dizer isso por dois motivos básicos. Primeiro, como a gente acabou de mencionar, a carta de Tiago é muito posterior à carta de Paulo. Então, na verdade, o que Tiago está criticando é uma distorção da teologia paulina que considerava a perspectiva da ação em favor do outro como algo não necessário na perspectiva da salvação e da própria fé. É isso que Tiago está atacando, está criticando. Mas, em segundo lugar, também é importante destacar aqui que Paulo não fala de ausência de obras. Ao contrário. Vejamos, por exemplo, o texto áureo de Paulo sobre a graça, sobre a salvação pela graça, e olha o que ele diz no final desse texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Até aqui, a gente tem a afirmação claríssima da salvação pela graça. Mas Paulo continua dizendo o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então perceba que para Paulo não existe essa separação, esse dualismo entre fé e obras. Na verdade, estamos aqui caminhando juntas. A perspectiva da fé implica na perspectiva das obras. E é exatamente esse ponto que eu queria destacar aqui com vocês, relativo à teologia da carta de Tiago. Pois bem, gente, essa carta tem várias temáticas, eu não vou aqui esgotar todas elas, evidentemente, mas há um tema central nessa carta que, para mim, é o núcleo a partir do qual toda a carta está girando em redor dele. E essa perspectiva, esse tema é o seguinte: na lógica do Evangelho, a salvação se vincula a uma fé que se expressa nas obras e a obras que sinalizam essa fé. Então, mais uma vez aqui se afirma o seguinte: a integralidade da perspectiva salvífica de Jesus. Ou seja, a salvação de Jesus não tem a menor intenção de separar a vida em áreas, em setores, e dar preferência a certos setores em detrimento de outros. Ao contrário, a lógica aqui é integradora. E antes de avançar um pouquinho sobre isso, eu queria aqui apresentar para vocês 4 perguntas. Então, eu vou projetar na tela, leia cuidadosamente essas perguntas, e talvez pause o vídeo um pouquinho para pensar numa resposta antes de continuar. As perguntas são as seguintes: qual a relação entre evangelização e ação social? O que é mais importante? Falar da salvação da alma ou alimentar o estômago faminto? Diante da maldade humana, é possível pensar em um mundo mais justo? Existe separação entre envolvimento filantrópico, a ação da caridade tratando os doentes da sociedade, e envolvimento político, mudar as estruturas de uma sociedade doente? Bom, perceba aqui o seguinte: as respostas a essas perguntas, elas não estão lidando diretamente com ideologias, apesar de que sim, há ideologias que compartilham dessas respostas. Eu quero aqui afirmar com muita clareza o seguinte: esses temas que a carta de Tiago vai defender, temas vinculados a direitos humanos, a cuidado com os mais pobres, a dar pão a quem tem fome, a dar água a quem tem sede, a cuidar das pessoas que não têm moradia, a acolher os estrangeiros, tudo isso não vem de uma ideologia específica, mas vem da lógica do Evangelho. O Evangelho é que está vinculado a essas questões. Então, o que a gente vai falar daqui para frente, tenha isso como pressuposto. A gente não está aqui falando de nenhuma perspectiva ideológica. A gente está falando aqui, sim, de uma perspectiva que vem do Evangelho. O Evangelho de Jesus é assim, quer a gente reconheça isso, quer não.
E vamos pensar aqui também a partir de algumas frases de alguns autores sobre essa temática. Por exemplo, o pastor canadense Vernon Wishart diz o seguinte: voltar-se para Jesus pode ser uma tentativa desesperada de desviar-se do mundo no qual ele encarnou. Como as drogas, a religião de Jesus pode ser uma fuga da nossa tecnocultura. Ora, essa frase desse pastor encontra eco naquela famosa expressão do Karl Marx, quando afirma que a religião é o ópio do povo. Ópio é entorpecente, ou seja, a religião que brota de um povo sofrido, ela também é utilizada, e aí a crítica de Marx é essa, utilizada pelos poderosos, tanto do ponto de vista econômico, político, mas também religioso, como anestésico para gerar alienação das pessoas. Mas será que essa separação é correta? Será que essa separação entre alimentar as pessoas com o pão e alimentá-las com a pregação da palavra, será que essa separação deveria existir? Bom, o pastor batista Martin Luther King Jr. diz o seguinte: religião trata tanto do céu quanto da terra. Qualquer religião que professar estar preocupada com as almas dos homens e não está preocupada com a pobreza que os predestina à morte, com as condições econômicas que os estrangulam e com as condições sociais que os tornam paralíticos, é uma religião seca como poeira. E vamos lembrar que Luther King fala isso dentro de um contexto extremamente complexo, difícil, de luta contra o racismo estrutural na sua sociedade norte-americana nas décadas de 60. O que esses autores mencionam, gente, é a necessidade de interligar, não apenas uma perspectiva superficial, mas entender que as relações entre fé e obras não são meramente uma construção verbal ou mesmo religiosa. É o cerne da salvação. O meio religioso cristão, sobretudo evangélico, sofre muito com um dualismo antropológico, do qual nós já falamos aqui no canal algumas vezes. Essa separação entre alma e corpo, como se a alma fosse algo a ser valorizado e o corpo como algo a ser desprezado. Então, nesse sentido, a gente acaba transformando Jesus numa espécie de coletor de almas que visita as nossas igrejas domingo à noite para levar aquelas pessoas que aceitam a Jesus como Salvador. Mas eu garanto a vocês, Jesus não tem a menor intenção e o menor desejo em salvar almas. Ele não se importa com almas, ele se importa com gente. Porque a perspectiva do Evangelho está baseada na encarnação. O verbo se faz carne, a palavra se faz ser humano. Isso faz com que a gente precise levar a sério a própria condição humana como espaço da revelação de Deus. Então, nesse sentido, mais uma vez afirmamos aqui, a salvação de Deus não é uma escolha entre a fé ou as obras. Ela é, na verdade, as duas coisas. O René Padilla, que é um dos pais da teologia da missão integral, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, ele disse o seguinte: nossa evangelização precisa ser algo que se oriente para o rompimento da escravidão do homem no mundo e que não seja uma expressão da escravidão da igreja ao mundo. Não há lugar para estatísticas sobre quantos morrem sem Cristo a cada minuto, se elas não considerarem quantos dos que assim morrem são vítimas da fome. Não há lugar para a evangelização que, ao passar junto ao homem que foi assaltado pelos ladrões quando descia pelo caminho de Jerusalém e Jericó, venere uma alma que deve salvar-se, mas passa por cima do homem. De forma alguma, gente. Nosso chamado é uma convocação integral, a uma leitura integradora do ser humano. Não há o menor sentido, diz Tiago na sua carta, em afirmarmos a fé em Deus, se essa fé não se expressa em dar cuidado e atenção e pão e água e vestimenta e acolhimento às pessoas que sofrem. Tens tu fé? Pergunta Tiago. Grande coisa, até os demônios creem e tremem. Qual foi a última vez que você tremeu por crer em Deus? Então, nesse sentido, até os demônios levam vantagem. O que ele está dizendo ali é o seguinte: a fé que não se expressa, não se concretiza no amor que realmente é radicalmente comprometido com a vida, essa fé é inútil, ela é vazia, ela é superficial, ela é hipócrita e ela é perversa. Mais uma vez, o nosso chamado é uma perspectiva integradora, que cuida do corpo e também cuida da alma, que aguarda as delícias do céu,
mas que não se contenta em ficar passivo diante das injustiças praticadas na terra. É a leitura do próprio Evangelho de Jesus quando nos ensina na oração do Pai Nosso a pedir: venha a nós o teu reino, que essa realidade, que essa verdade, essa vontade boa que acontece no céu possa acontecer também agora aqui entre nós. Esta é a leitura do Evangelho. Por isso que Tiago vai dizer com todas as letras que a religião pura e sem mácula para com Deus é visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e se manterem contaminados do mundo. E esse mundo aqui entendido como essa cultura contrária a Deus, essa cultura neoliberal, capitalista, que só adora o dinheiro e que se importa apenas com o dinheiro e não com a vida humana. Ora, se isso está presente na igreja, se essa leitura mamonetária está presente na igreja, significa dizer que nós abandonamos o evangelho há muito tempo e é preciso retornar o caminho para propor aqui, como Tiago afirma, estabelecer uma fé que se concretiza nas obras e as obras que espelham essa fé. Talvez seja por isso que a carta de Tiago não seja tão ensinada nas nossas igrejas, tão pregada. Afinal de contas, ela tem uma mensagem extremamente clara. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse chamado de Tiago a uma fé operante, uma fé integradora, que integra fé e obras, encontrou eco em várias teologias envolvidas na história da igreja. Vou aqui citar duas delas. A Teologia da Missão Integral, TMI, que surge a partir de um congresso em Lausanne, em 74, um congresso organizado pela Associação Billy Graham para a Evangelização do Mundo, que era algo rotineiro, não tinha nada de novidade nesse congresso, mas algo acontece naquele momento, que pela primeira vez na história da igreja, nós temos teólogos latino-americanos falando nesse congresso. Samuel Escobar e René Padilla. E a fala dos dois sacudiu o ambiente. O John Stott, que é um teólogo anglicano, ele estabelece as suas análises a partir da missão integral, ele foi o relator do próprio congresso, e ele descreve o espírito de partilha e de evangelho que se caracterizou naqueles momentos, naquele encontro, naqueles dias. Isso resultou na seguinte perspectiva: o que é a missão integral? É pensar o evangelho todo para todos os seres humanos e para o ser humano todo. Ou seja, não separar a vida em áreas, mas atender de forma integradora. Eu preciso fazer aqui uma pausa para pensar um pouquinho sobre essa questão da missão integral e das críticas injustas que ela recebe. Porque muitos autores e muitos youtubers, por exemplo, pastores, teólogos, afirmam categoricamente que a TMI é comunista ou é marxista. E eu fico pensando, meu Deus, o que essas pessoas estão lendo a respeito disso? Porque certamente não é TMI, não é a base que vem dessa teologia. Eu garanto a vocês que quem afirma uma asneira dessas nunca leu nada de René Padilla, de Samuel Escobar, não tem a menor ideia de quem são esses autores e do que afirma Lausanne. Aliás, se você tiver interesse, busque aqui no Google, Pacto de Lausanne, são 15 pontos, um documento em PDF, que você pode ler e meditar a respeito disso. E também temos o próprio site de Lausanne, eu vou depois colocar na descrição do vídeo esse link do site. Clique, leia os documentos, os vários encontros já realizados, você vai perceber que há ali uma grande preocupação em manter-se fiel às palavras de Jesus. Uma outra teologia que segue a mesma lógica é a teologia da libertação, que foi criada na década de 70 na América Latina. Temos um texto muito conhecido do Rubem Alves, chamado Da Libertação, Teologia da Libertação, mas simultaneamente a ele teve um texto do Gustavo Gutierrez, chamado Teologia da Libertação, que é a perspectiva de pensar o seguinte: a libertação que Deus opera não é meramente espiritual, mas alcança o ser humano em sua inteireza. Portanto, é uma libertação também política, também econômica, também social, também cultural, também ética, também sexual, porque alcança todas as pessoas na condição que elas se encontram concretamente na vida. E essa teologia que, como disse Leonardo Boff, nasce de uma indignação ética diante da pobreza e da marginalização de grandes massas no nosso continente, essa teologia vai criticar aqueles chamados teólogos da Torre de Marfim, os teólogos que não se importavam com a vida concreta, cujos dogmas e doutrinas serviam apenas para encantar a si mesmos, mas não tinham nenhum tipo de relevância na vida. Essa teologia, portanto, é uma opção política, porque situa os teólogos socialmente. É uma opção ética, porque nasce de uma indignação contra a opressão feita contra o ser humano. E é evangélica, porque sua motivação está no evangelho. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, na verdade, tem a sua base na própria lógica do evangelho de Jesus de Nazaré. Quando Jesus se aproximava das pessoas,
Ele não se aproximava para salvar as suas almas. Ele não está preocupado em ensinar sobre o reino de Deus, sem que esse ensino se concretize também em pão para quem tem fome. É por isso que ele multiplica pão e peixe para alimentar pessoas. E mais ainda, faz com que haja, depois de todas as pessoas alimentadas, 12 cestas cheias, para indicar que o trabalho de partilha é agora dos discípulos. Portanto, deixemos de lado essa absurda separação entre a espiritualidade e a vida concreta. A nossa fé não pode admitir separações desse tipo, que preocupam-se com a alma de alguém, mas não se preocupam com o inferno que a pessoa vive no seu corpo, na sua existência. E se é assim, a nossa fé precisa se preocupar também com o pecado estrutural que nos cerca, porque o pecado não é uma questão de moralidade, o pecado é uma afronta à vida humana. E nós encontramos, então, esse pecado registrando-se presente em várias estruturas que nos cercam, estruturas sociais, econômicas, políticas, que são contrárias à lógica de Jesus de Nazaré. Eis aí tudo que essa carta de Tiago nos propõe para fazer. Você acha que eu estou sendo aqui talvez radical demais? Pois então leiamos juntos o que diz Tiago, capítulo 5. Atendei agora a ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes dos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes desengordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Mensagem mais clara que isso eu desconheço. É a lógica que Paulo já havia dito. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a lógica que Jesus já havia dito. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Preciso fazer uma escolha consciente, uma escolha clara, uma escolha que vá concretizar-se em ações na própria existência. Esse clamor da carta de Tiago é profundamente necessário hoje e talvez seja algo que a gente está deixando passar. E aí vale aqui lembrar o seguinte: nós amamos a Deus quando amamos e somente na medida em que amamos o nosso próximo. Que quem não ama ao próximo, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É simples assim. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Faça também seus comentários aqui, eu quero muito ler o que você pensa sobre tudo isso. E a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá.